Querido ouvinte do programa Talentando da Rede Boa Nova de Rádio, como é bom estarmos juntos, como é bom podermos nos valer de mais um momento de reflexão, de análise de nossas atitudes, de compreensão de nós mesmos neste mergulho do autoconhecimento em busca da realização interior que condiz a nossa com a proposta da doutrina espírita, a proposta da reforma íntima. Nós que temos uma noção de espiritualidade, que buscamos as explicações, nós que nos aprofundamos na doutrina que o codificador Allan Kardec nos deixou para o esclarecimento das dúvidas de nosso espírito. Nós hoje sabemos da importância da reencarnação como proposta de mudança, porque reencarnar, utilizarmos um novo corpo, numa nova chance de aperfeiçoamento, significa basicamente mudar. A palavra mudança tem sido muito utilizada há muito tempo, não é de hoje, mas as propostas de mudança nas empresas, no mundo corporativo, onde nós trabalhamos com treinamentos, enfim, cada um na sua área. Você que me escuta é uma recepcionista, o outro trabalha no financeiro, o outro trabalha na produção, algum no RH. Não importa a área onde trabalhamos, na empresa em que trabalhamos, seja ela grande, seja ela pequena. No entanto, a palavra mudança tem sido aplicada em muitas situações, desde as mais simples e notáveis necessidades, quando um departamento não funciona bem e alguém diz, isso aqui é preciso que seja mudado, nós precisamos fazer aqui uma mudança, e propõe-se qualquer que seja a alteração em função de dar certo, porque sempre a mudança é uma proposta para dar certo. Se nós considerarmos que ela vem do bem, do coração de quem quer o melhor, de quem visualiza o melhor. As mudanças efetivamente são tomadas para interesses próprios que não condizem com o bem coletivo, não condizem com a proposta de todos, nós sabemos disso, mas não é dessas que eu estou falando. Quero me referir àquelas que são mudanças positivas, mudanças para todos, para a sociedade, para a comunidade, mudanças que são propostas para o bem de todos. Essa palavra mudança, portanto, vem sendo utilizada há tanto tempo que, como palestrante nas empresas, não saberia eu dizer a você, querido ouvinte do programa Talentando, quantas foram as situações em que fui solicitado a fazer uma palestra sobre mudança. A importância da mudança. O tema mudava o começo e às vezes o final da frase. A palavra mudança estava no meio, ou então estava no fim. Mas sempre o tema envolvia a palavra mudança. Foram muitas as solicitações. E, no entanto, eu faço uma reflexão a respeito disso, em plena pandemia, em plena situação que vivemos todos, comentada a todo instante, não só por radialistas, mas em todas as tribunas de estudiosos, em todas as situações em que se debata a economia, que se debata problemas políticos, enfim, no mundo inteiro hoje a pandemia é o tema. E se nós refletirmos o que acontece, o que aconteceu com todos nós que fomos exigidos ficássemos em casa, nesse momento em que os índices eram estudados, em que
as medidas também pesquisadas, mas nós em casa, em isolamento social, e tendo de mudar. A palavra é essa mais uma vez, agora é o verbo. Tivemos de mudar a forma de trabalhar, a forma de agir. E chegamos a uma conclusão, depois de alguns meses, que você já deve ter ouvido e também refletido, que para muitas empresas a situação não piorou. Ou seja, as pessoas trabalhando de casa, obviamente utilizando a internet, utilizando a sua estrutura tecnológica, essas pessoas conseguiram dar cabo da situação, conseguiram cumprir seu compromisso com a empresa. Quem vendia conseguiu vender de casa, quem fazia o gerenciamento, a gestão financeira conseguiu fazer de casa. Às vezes indo um momento ou outro à empresa, recolhendo dados, alguma coisa que precisava do recurso da empresa, voltava para casa. Enfim, muitas corporações conseguiram dar conta da situação. Eu conheço muitas que poderia citar aqui, obviamente não precisa, mas conheço algumas que entregaram 1, 2 andares em que tinham salas inteiras, aliás, andares inteiros com tantas salas, empresas com 200, 300 colaboradores, não dispensaram colaboradores, dispensaram aluguel, dispensaram os gastos, conseguiram cortar, reduzir gastos, otimizaram suas ações, otimizaram os seus negócios, utilizando os recursos das pessoas que ficaram em casa e trabalhando melhor. Algumas sentiram no início o absoluto constrangimento com tudo e outras se adaptaram rapidamente. Porém, destas empresas que eu falo, onde nós trabalhamos como consultores, empresas que algumas em recuperação e outras em pleno funcionamento, tendo lucro, empresas que se colocaram muito bem nesse momento de pandemia, eu digo das que continuaram funcionando, conseguiram otimizar suas operações, conseguiram inclusive mudar de tal forma que não vão voltar às estruturas como eram antes. Eu disse dessa empresa, ou várias, que entregaram salas, entregaram andares inteiros e permanecerão com as pessoas em casa, permanecerão com elas oferecendo a sua colaboração, recebendo a sua remuneração, e essas pessoas se adaptaram à liderança à distância. É claro que houve um ajuste, houve uma mudança, de novo a palavra, e é disso que eu quero falar com você hoje. Onde inicia a mudança? Eu quero lembrar um assunto interessante, oportuno e por isso talvez repetitivo, não só aqui conosco no Talentando, mas em muitos outros casos, em muitos programas, em muitas palestras, em muitos treinamentos. A mudança, ela acontece em 2 âmbitos. Quando algo não está legal, você diz, é preciso mudar isso aqui, vamos mudar esse processo na empresa, vamos mudar a forma de fazer alguma coisa. Porque a forma é processo, como se faz as coisas é processo. O que se faz não é processo, é resultado, né? O que se faz eu meço com eficácia. Aquilo que eu quero fazer é o que fazer. E como fazer é processo, eficiência. Então, a empresa busca eficiência em seus processos para ter eficácia em seu resultado. Esse é o resumo da ópera. O lucro vem após um resultado que deve ser positivo, claro. Após não. O lucro é o resultado positivo, que é medido pela eficácia. A empresa foi eficaz, então teve resultado positivo. E foi eficaz por quê? Porque os seus processos foram bem conduzidos, as pessoas fizeram cada um a sua parte, houve a correspondência, o respeito umas às outras,
e assim a eficiência foi alta. Muito bem. Mas para que haja sempre a melhoria, quando falamos em melhoria constante, quando queremos afirmar que algo vem sendo melhorado porque as pessoas querem cada vez melhor, é porque cada uma permitiu a mudança em si mesma. Então, primeiro, a mudança acontece no âmbito intrapessoal. É dentro de mim mesmo. Eu me proponho a mudar, eu quero melhorar. Isso é no âmbito intrapessoal. Quando eu me melhoro, quando eu me aperfeiçoo, quando eu entendo que o próximo espera de mim algo que eu posso entregar e que eu recebi do anterior a mim da melhor forma, e por isso eu vou fazer da melhor forma e entregar para o próximo a quem devo entregar meu serviço, essa consciência faz com que eu me melhore a cada dia. Então esse mergulho no autoconhecimento, conhecendo meus defeitos, minhas áreas nevrálgicas, onde eu posso melhorar e me melhorando efetivamente, então essa melhoria é intrapessoal. Quando eu melhoro a relação com o outro, que é uma relação interpessoal. Então, recapitulando, toda melhoria começa no intrapessoal para depois repercutir no interpessoal. Eu só vou melhorar com o próximo quando eu entender o que o próximo espera de mim, quando eu entender os limites que devem ser respeitados, quando eu entender que amor é preciso seja dado, eu preciso oferecer o melhor ao meu amigo, ao meu colega, ao meu irmão, ao meu filho, à minha esposa, à minha companheira. Essa intenção de melhoria é que realmente vai fazer o planeta melhor. E não simplesmente ficar na intenção, mas realmente efetivar a melhoria, que é sair do conformismo, que é sem dúvida alguma, sentir-se desconfortável, porque toda mudança, querido ouvinte, ela leva um grande desconforto. Por melhor que seja a mudança e por melhor que seja a oportunidade, é um desconforto. Eu estou sentado no cinema, o filme está pronto, aliás, vai começar, estou muito acomodado ali, gostoso. Alguém chega e fala: esse não é o seu lugar, meu senhor. E mostra o bilhete dizendo: o senhor pode se levantar, são 2 lugares para lá o do senhor. Ou seja, eu vou me levantar e sentar a 2 poltronas dali. Que custa levantar e sentar-me novamente? Mas quem gosta disso? Normalmente fazemos aquela cara, não, mas é aqui mesmo, e começamos a reclamar sem razão, até olharmos o bilhete e vemos que sentamos errado. Então, eu posso me levantar e sentar logo em seguida, mas é um desconforto essa mudança. Então, toda mudança, seja ela física ou seja psicológica, exige uma energia, exige um esforço, exige não só a intenção, mas efetivá-la é um esforço grande. Por isso, meu querido ouvinte do programa Talentando, esse momento de pandemia, você sabe o que causou? Primeiramente, abalou o mundo inteiro, abalou você, abalou seus colegas, abalou a sua empresa. As pessoas foram para casa, tendo de mudar a sua forma de trabalho. Aparentemente pareceu que foi tranquilo. Depois de uns dias sentimos que esse abalo mexeu com a nossa estrutura emocional, mexeu com as nossas emoções, mexeu com o nosso lado, com o nosso hemisfério direito do cérebro, porque nós fomos educados naturalmente para olhar a vida com lógica, com o processo que eu disse, começa aqui, termina ali, faz de um jeito, faz desse jeito, faz assim, faz assado. Olha, sua roupa, meu filho, tem que ser dobrada, colocar nessa gaveta. Quando você não sujou, vai usar essa camisa novamente, pendura no armário. Se ela está suja, vai para o cesto para lavar. O seu chinelo não fica aqui, você tem que deixar o seu chinelo no local correto. Ou você deixou o banheiro todo molhado, sua irmã vai tomar banho. Sabe, essas atitudes em casa que são
Atitudes para boa convivência são regras, então isso é hemisfério esquerdo do cérebro, é a lógica, é a dinâmica, é a ordem das coisas. No entanto, o nosso hemisfério direito, que é o da criatividade, da emoção, ele reage a muito do que vem do hemisfério esquerdo, ele reage e muitas vezes precisamos da ação criativa, precisamos que a emoção seja controlada e não exploda em atitudes prejudiciais, porque não adianta termos a lógica hemisfério esquerdo educado e de repente, quando o direito entra em ação, entra de forma explosiva, de forma descontrolada, o que a inteligência emocional acaba, essa teoria e comprovada em livros científicos por tantos experimentos, acaba mostrando que a pessoa pode ter um alto QI, muito inteligente, mas uma inteligência emocional baixa, isso traduzindo em desagrados, em prejuízos, em desentendimentos, no ambiente de trabalho, bem como em casa. E agora, nós pensando na doutrina espírita que nos apresenta o Evangelho de Jesus, explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, as passagens de Jesus comentadas pelos Espíritos e trazendo não o texto somente da época, mas o contexto, como diz nosso amigo Haroldo Dutra Dias, em seu livro Texto e Contexto. Uma coisa é o texto da época do Cristo, outra coisa é o contexto. Trazer o contexto para que seja compreendido é o que o Evangelho faz, é o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz em seus comentários pelos Espíritos, captados de forma tão clara, mostrando-nos que a reforma íntima, sob o prisma de Jesus, da sua vida, dos seus exemplos, obviamente vai fazer com que o nosso espírito caminhe pelos melhores caminhos, extraindo os melhores resultados, como eu digo sempre, dessa vivência, dessa existência maravilhosa, essa oportunidade linda que nós temos de mudar, portanto, de nos transformar em instrumentos do bem. Nós não temos aqui na Terra a referência apenas das empresas, das escolas, a referência que temos em casa, da educação que os pais nos deram, ou pessoas que não tiveram seus pais próximos, os seus tutores ou seus amigos. Não vem só daí, porque em algum momento o Evangelho caiu em nossas mãos, uma página foi lida, uma missa foi assistida, uma sessão na casa espírita, uma palestra, em qualquer templo que seja, alguém ouviu a palavra de Jesus e a entendeu quando ele disse: fora da caridade não há salvação, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando refletimos sobre esses temas de Jesus, percebemos que o que ele propõe é a mudança intrapessoal. O que Jesus veio fazer, apresentar um guia completo, que é o Evangelho, que é transformando o homem velho no homem novo, que é a proposta da mudança mais séria do planeta, sermos bons como gostaríamos que os outros fossem, amarmos-nos uns aos outros, amando ao próximo como Jesus nos amou, amar ao Pai, amar ao próximo, amar a nós mesmos, reconhecermos esse pedido de Jesus a respeito do amor, do perdão, da caridade, do respeito ao próximo, do dar a face, quem deu à esquerda dá à direita, para que assim nos aproximemos dele, que é o nosso exemplo, mencionado pelos Espíritos nas questões 624, 625 de O Livro dos Espíritos. Pois é, assim, meu querido ouvinte do programa Talentando, entendendo que a mudança acontece primeiramente no âmbito intrapessoal,
você vai conseguir resultados espetaculares no interpessoal quando passar a amar ao próximo um pouco mais, quando demonstrar seus talentos com humildade, quando não impuser mais as suas ideias ao próximo, mas compreender as limitações do outro e compreender as ideias dele, para que haja em algumas situações uma miscigenação, ou seja, uma mistura, aliás, de ideias, miscigenação de raças com mistura de ideias. É tão bonito isso, aperfeiçoarmos várias ideias numa só, juntarmos os conhecimentos e encontrarmos a melhor solução. É tão bonito quando nos abraçamos, porque conquistamos algo em prol do próximo, algo em prol de todos, algo em prol da sociedade. Então peço a você, nesse Talentando Nosso de hoje, que reflita a respeito dessa necessidade de mudança intrapessoal, de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento para a mudança, para a reforma íntima, para o respeito aos pedidos de Jesus, para a compreensão da razão de nossa existência, que nós só existimos na Terra para mudarmos, para nos mudarmos, para nos transformarmos. Por isso existimos, por isso caminhamos nessa Terra. Não há quem esteja aqui nesse plano que não veio com proposta de melhoria. E essa é a nossa consciência. É para isto que viemos. E consciência é espiritualidade, como define bem Amit Goswami, um físico. É isso. Meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte do programa Talentando, um forte abraço em seu coração. Que a semana seja de luz, que o mês seja iluminado e que esta fase até o final do ano, para que a gente entre num próximo ano com novas propostas, aconteça da melhor maneira. Eu sempre peço a você que conheça o Clube dos Amigos da Boa Nova, faça parte deste propósito tão lindo que é contribuir, que é compreender como você, aí de casa, pode fazer parte desse grande clube dos Amigos da Boa Nova, como eu faço. Um forte abraço. Até breve.